missão é o objetivo prioritário da Igreja de Cristo, que Cristo confiou à Igreja aqui na Terra. Então, Jesus foi assunto ao céu e disse que não nos deixaria órfãos, deixaria o Espírito Santo para continuar o ministério que ele exerceu na Terra. E o Espírito Santo vai convencer o pecador do pecado e transformar e acompanhar a pessoa que aceitou Jesus para ser discipulada. Então diz: ide por todo mundo, fazei discípulo a todas as nações e todos aqueles que aceitam Cristo têm um compromisso e uma missão. E essa missão é cumprir o ide. Mas tem um versículo que eu gostaria de ler só para fazer uma abertura. Hebreus, capítulo 10, no versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então esse versículo nos chama a uma responsabilidade. Nós devemos nos apegar, daquilo que nós realmente conhecemos, daquilo que nós cremos, nos firmar nessa esperança de Cristo. E Cristo deixou uma missão para nós, e nós devemos confirmar isso com firmeza na esperança que Deus deixou para cada um de nós. Qual é a esperança que o Senhor deixou para nós? Apregoemos com firmeza a esperança que professamos. Que nós professamos? Professamos Cristo, a palavra. Então, por isso é que nós devemos ter a esperança. Confiar tendo esperança. Eu vou orar agora. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estarmos na Tua presença, falando do Teu Evangelho, levando esta palavra a outros que não conhecem a Tua palavra, os que conhecem e receba como uma confirmação de que Deus está chamando para uma responsabilidade que cabe a cada um de nós, do Evangelho ser pregado a toda criatura. Dá, Senhor, a responsabilidade a cada um para que assuma o compromisso e que se firme nessa esperança de que o Espírito Santo está conosco. Ele vai seguir juntamente conosco nossos passos para onde quer que andemos, onde quer que nós colocamos os nossos pés, nós seremos abençoados, porque estamos com o objetivo firme, confiante de que Deus está conosco. Obrigada, Senhor, por essa confiança. Obrigada por essa confirmação da Tua palavra, do que nós devemos fazer e da forma como devemos fazer. A forma é confiante, com esperança. Não devemos perder a esperança daquilo que nós cremos, daquilo que nós recebemos de Deus. Essa é a confiança que devemos ter no Senhor, de que Ele continua com aqueles que se dedicam, com aqueles que querem levar a palavra. Feliz é os pés daqueles que anunciam o Evangelho, Então nós estamos aqui para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Se a pessoa tem algum problema, entre em contato conosco através da rádio, mesmo do meu telefone, e fale, diga alguma coisa. Se está precisando de alguma ajuda, nós estamos aqui para também ajudar individualmente aqueles que precisaram de uma palavra, uma oração. E isso é o que mais nós precisamos, de ajuda, porque o mundo está assim, depravado, o mundo está confuso e muitas pessoas se perdem, ficam doentes e que precisam realmente de fé, de confiança. E é isso que nós precisamos de ficar atento. E nós estamos atentos
para poder ajudar. Em nome da Rádio Evangelizando Nações, nós estamos aqui para ajudar aqueles que precisam. Ajuda no lado espiritual, né, mesmo na área psicológica, mental, porque há muitas pessoas sofrendo com doenças mentais e nós precisamos de estar atento para ajudar. Se quer ser ajudado, contate com a gente, tá? Eu espero que cada um que vai ouvir essa palavra hoje sirva realmente de alerta para os nossos corações. Deus abençoe a cada um. Então vamos agora ouvir a primeira música que diz: missão está no meu coração. É um desejo nosso e é um desejo da igreja que missões está no coração. Nós sabemos que o Senhor é fiel, que Ele realmente, eu mandei a última live minha para uma pessoa e ele me mandou uma mensagem de retorno. Ele disse: acabei de assistir o seu vídeo, Deus é fiel. Estou orando para que Deus tire todas as dúvidas, porque eu falei sobre a dúvida, e que o Senhor encha de fé para continuar com esse ministério, né, com essa missão. Então, são palavras que ajudam a gente, porque a gente sabe que quem está ouvindo realmente entendeu o sentido daquilo que foi anunciado, do que foi falado, né? Nós temos que entender os dois lados, o lado da fé, o que é o contrário da fé, para a gente poder ficar mais confiante em Deus e saber que existe algo que vem para nos tirar a fé. Devemos permanecer firmes e constantes no Senhor. Crianças, crianças do mundo inteiro, crianças de todas as línguas e cores, crianças, crianças do mundo inteiro, clamando por Cristo Salvador. Muita gente está sofrendo e sem salvação morrendo. Eu ouço da África um grande lamento. Ajude-nos! A Oceania clama por salvação. Precisamos de Jesus! Na Ásia escuto o clamor do seu povo. Quem poderá nos socorrer? A Europa precisa de um grande renovo. Espírito Santo, desce sobre nós! A América gigante necessita de perdão. Misericórdia, Senhor! E a voz de Deus ressoa. Quem irá fazer missão? Eis-me aqui, Senhor! Missão está no meu coração. Ouço o clamor do mundo em aflição. Missionário quero ser, missionário serei, se meu Senhor mandar, sim eu irei. Missão está no meu coração. Ouço o clamor do mundo em aflição. Missionário quero ser, missionário serei, se meu Senhor mandar, sim eu E se eu não posso ir, então vou cumprir
missão. Missionário quero ser, missionário serei, se meu Senhor mandar, sim eu irei. Missão está no meu coração, ouço o clamor do mundo em aflição. Missionário quero ser, missionário serei, se meu Senhor mandar, sim eu irei. Se meu Senhor mandar, sim eu irei. Se meu Senhor mandar, sim eu irei. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Então nós sabemos que missões ele tem um objetivo. E nós temos que primeiro conhecer a Deus e a obra de Deus. Então conhecer a Deus é saber quem Deus é e o que Ele pode fazer. A sua obra é a obra que foi começada por Ele através de Jesus. E depois foi deixado uma missão para que continuássemos esta obra. Jesus cumpriu uma missão juntamente com os discípulos. E hoje nós somos os discípulos de Jesus. Então nós agora fazemos aquilo que muitas das vezes os discípulos andavam com Jesus e eles não entendiam até o que Jesus falava. E eles questionavam, mas nós já somos mais conscientes da palavra do que os discípulos. Então nós já somos de um remanescente, outra geração, uma outra cultura. Somos um povo diferente que une num pensamento só e numa só fé. Então esse povo é uma multidão, não é pouca gente. Jesus veio para o mundo todo, mas nem todos vão ser seguidores de Cristo. Mas aqueles que seguem são os discípulos que estão preparados para seguir uma jornada. Porque quem prepara é o Espírito Santo. E Jesus, quando ele foi assunto do céu, ele disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo, que é aquele que nos guia e nos orienta. E nós temos toda a ferramenta principal para a gente poder fazer a obra e não parar, né? A obra de Deus não pode parar, porque se Deus está conosco, nós vamos prosseguir, né? Então eu pensando em mim com relação ao que eu sei da obra, de obra missionária, desde nova eu fui conscientizada de que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu sempre orava, e quando eu orava, eu sempre orava por missões, por missionário. Eu sempre pensava que eu não entendia bem ainda o que era missões, fazer missões. Mas depois que a gente vai entendendo a palavra, que vai lendo, a gente começa a entender como que essa palavra deve ser transmitida. Quando nós encontramos algum método de poder transmitir, aí facilita as coisas. Foi o que eu fiz. Eu fui estudar para me saber qual era o método que eu tinha que usar para levar a palavra. E um dos métodos que eu achei que seria fácil é quando nós lemos a palavra e a palavra fala conosco. Então aquela palavra vem para o nosso coração e aí a gente guarda aquilo em nossa mente e no coração, e aí quando ela está lá, a
gente sente que é como se a gente tivesse comido bastante e a gente está muito saciado e a gente quer, tem força, tem vontade de transmitir, de dizer que o que foi que eu comi? Eu comi isso e isso, estava uma delícia, eu gostei. Assim é a palavra, não é? Ela é comparada com uma doçura, um mel que a gente come e sente vontade de continuar comendo, né? Aí eu fico pensando, bom, eu não sei porquê, o meu pai, ele era uma pessoa que ele não tinha leitura, nada. Ele foi criado em um setor rural, assim, mexendo com lavouras. Mas ele tinha determinados conhecimentos e sabedoria que tem muito a ver com a continuação da vida dele e o que ele passou pra gente. E o meu pai, ele era ferreiro. Ele mexia com ferro e também mexia com madeira, ele mexia com várias coisas. Então ele tinha dentro dele uma criatividade de mexer com algumas coisas, fazer. Ele mesmo ele fazia as coisas para casa, né? Ele cortava aquela madeira e ele fazia pilão, ele fazia as mãos de pilão, ele fazia aquelas... não era totalmente um engenho, mas era parecido. Ali ele colocava, tirava o sumo da cana, imprensava aquilo, era tudo manual, tudo natural. E ele passou algumas ideias e ele tinha em mente algumas coisas que eu sei que era Deus que orientava ele na mente dele, nos pensamentos dele. Poderia ter pensamentos maus, mas teria alguma coisa que eu sei que era Deus na mente dele, ou era o plano que Deus tinha na vida dos filhos, porque cada um Deus tem um plano diferente. Para mim, ele escolheu o meu nome, e o meu nome, Iraci, significa mãe do mel. Então significa o quê? Que como mãe do mel, eu posso distribuir doçura. E quando eu estava lendo que Jesus é comparado com mel, né? O nome dele é tão doce para a gente pronunciar que é comparado como fosse um pau de mel que distribui bondade, misericórdia, conforto, graça, tudo. Aí eu falei assim, eu acho que tinha muito a ver. O meu pai teve sabedoria, foi Deus que pôs isso para ele escolher meu nome. Ele nem sequer sabia realmente o significado, porque eu também não sabia, vim saber muitos anos depois. Mas como meu nome é um nome que era usado numa tribo indígena, nessa tribo, o meu nome é Estrela. E como estrela, a estrela tem que brilhar. A estrela não pode ficar apagada, não pode ficar, ela sempre vai ter que brilhar porque ela é estrela. Então eu falei, bom, se eu significo, meu nome significa estrela, isso tem a ver com que eu tenho condições de passar alguma coisa de bom, de doçura, de mel para as pessoas. Então eu vou estudar e me preparar para eu poder transmitir a palavra de Deus como eu fosse um favo de mel que eu estou distribuindo mel, a própria palavra com mel. Então isso a gente concilia uma coisa com a outra, pode até dizer que isso não tem nada a ver, mas eu lembrei dessa conexão, né, de você, um nome significa distribuição de doçura de mel. O nome de Jesus é doce como mel. Então, se o nome dele é doce, a gente distribuindo ele, fica tudo doce e assim essa doçura faz com que as pessoas aceitem, coma da palavra, se alimente e se fortifique. Porque o mel, ele é muito bom para nutrir e fortificar, porque também alimenta. Então, nós vamos distribuindo alimento, né? Como já que eu tenho esse nome que significa isso, eu quero fazer por onde ser realmente o que significa uma distribuidora de doçura, de palavra
doce, porque é verdade. Só que essa doçura, ela transforma-se em uma verdade que precisa ser muito bem dita, né? E aí a palavra vem: conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente pensa, mas essa verdade é dura. É uma verdade que liberta. O que liberta transforma. Só existe libertação quando há transformação. Então, essa palavra transforma. Mas como ela é doce, ela vai fazendo a obra vagarosamente, lentamente, de forma que a pessoa vai sentindo o que está se alimentando. Então, como nós devemos alimentar, como é precioso e nós devemos nos alimentar, vamos nos alimentar da palavra. É só crer e começar a ouvir. E aí a fé vem pelo ouvir. Então, desde de nova, eu acreditava, e ainda hoje eu acredito, que podemos mudar tudo através da oração. Portanto, achei que o mais próximo que eu tinha vivido de ser uma missionária foi ter ido para outros lugares que eu não conhecia, para lá poder falar com pessoas que eu nunca tinha visto falar, que tem uma língua diferente, um sotaque totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Isso é aquilo que vem para nos mexer com a gente e ao mesmo tempo atrair. Eu falei, nós temos que ser como um favo de mel. Eu preciso de atrair, né? Mas eu preciso também que isso seja espalhado de uma forma que as pessoas usufruem isso e se alimente de uma forma que fique, que essa palavra fique na mente e no coração, né? Esse mel seja realmente para nutrir, para alimentar pessoas. Então a palavra de Deus, ela é comparada com isso, e por isso ela tem o seu valor, ela tem a sua autoridade que transforma, é um poder transformador. Então a pessoa desnutrida, ele vai começar a se alimentar devidamente, ele vai se restabelecer. Até mesmo quem tem uma anemia, se cuida dela bem, aquela anemia vai embora e a pessoa volta. Como eu já vi pessoas terem anemia e voltaram a ficar corado, era muito pálido e foi totalmente transformado. E assim é o poder da palavra. Essa palavra, ela transforma, ela alimenta, ela cura, ela sara. Então é por isso que é importante nós valorizarmos a palavra. Mas Deus queria me ensinar muitas coisas a respeito da vida de um missionário e como poderá cumprir o ide que a palavra fala neste versículo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está em Marcos 16:15. Afinal, é possível você ser um missionário no seu local de trabalho ou pela mudança de uma cidade para outra. Então, tem várias maneiras como nós podemos, né? Hoje nós estamos falando sobre o preparo para missões, né? Nós estamos nos preparando. Afinal, é possível que você possa ser um missionário na sua escola, onde você trabalha, porque se você der testemunho, às vezes nem fala totalmente da palavra, mas mostra através de uma atitude, de uma ação e com o testemunho que você procederá, isso poderá falar, às vezes fala mais alto do que ficar falando, porque às vezes não falar não é entendido, principalmente quando se trata de línguas diferentes ou idiomas diferentes. Todos nós estamos, de alguma maneira, respondendo o chamado do Senhor. Como? O que eu enfrentei quando tornei missionária lá no Brasil, quando comecei a contar para os meus amigos que iria me tornar missionária, enfrentei várias reações. Nem todos aceitam as coisas, porque cada um vê as coisas diferentes. A primeira delas foi perguntar se eu iria viver em pobreza e para que país
realmente pensamos nos lembrarmos de algum missionário. O missionário está no lugar, coitado, está lá naquela pobreza. Ele está. Só pensa que o missionário está na pobreza, que ele está sofrendo. Parece que todos veem o missionário como um símbolo de sofrimento. Temos uma ideia que somente é missionário aquele que viaja para outra nação e que missionário passa fome. É duas coisas. Você não é missionário não, você nunca saiu do país. Como é que você é missionário? Você nunca nem mudou de estado, nem saiu da sua região. Então nós podemos fazer missão na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua. Podemos fazer missões em qualquer lugar, desde que você coloque os pés ali com a finalidade de estar ali com o objetivo de ter alguma oportunidade e de falar ou de estar mostrando testemunho de alguma coisa para fazer a diferença entre o meio ambiente em que você está. Esse meio pode ser na sua família, na escola, na igreja e em qualquer outro lugar. Pode ser em uma cidade, em um estado, em uma região, ou mesmo no país, ou indo para outro lugar. O importante é ter em mente a responsabilidade do que estás a fazer, o que estou nesse lugar a fazer. Aí enfrentei, tomei, quando tomei a decisão, a primeira delas foram que perguntaram como era que eu ia viver, se eu ia ficar só evangelizando, como é que eu ia viver, como é que ia acontecer as coisas. E a minha resposta era sempre essa: olha, eu sinto que Deus me chamou, e se Ele me chamou, Ele vai cuidar de mim. Mas cuidar como? Se você não trabalhar, não vai poder comer. Então eu enfrentei. Quando me tornei, falei, que responsabilidade, Senhor. É uma responsabilidade grande. A gente tem que confiar somente na palavra e no Senhor. Tem que se firmar mesmo. Nós temos que nos apegarmos com firmeza mesmo e ter esperança, conforme está em Hebreus 3 e 23 que eu li. A primeira delas foi que a mentalidade das pessoas é assim: se eles veem a pessoa fazendo alguma coisa, às vezes até conhece, a pessoa não conhece, mas se vê que a pessoa está fazendo mesmo algo para Deus, tem uns que ajuda, apoia, e tem outros que dizem: não, esse é problema dele. O que disseram para mim? Se você escolheu isso agora, a responsabilidade é toda sua. Você agora se vira. Como é que você vai viver? É como fosse assim uma retaliação, uma represália, né? Mas alguns amigos, no primeiro momento, ofereceram apoio. Quando eu precisasse. Eu escutei algo de um casal de amigos que marcou muito. Eles me falaram muito que você acha que irão apoiar uma jornada, que dirão, mas você também receberá muitas respostas positivas e também apoio. A gente recebe muito não, muito desânimo, não há incentivo, mas tem pessoas que realmente apoiam. E eu tive várias pessoas que, olha, pode contar comigo que eu vou ficar orando, olha, eu vou te dar de presente uma Bíblia, que é essa Bíblia que eu tenho. Aliás, essa não, eu já tive 3, né? Essa já foi a última. O outro disse: olha, eu vou te dar alguma coisa aqui para você viajar. Um deu uma mala, outro deu uma coisa. Eu sei que foram tantas coisas que eu recebi, o Senhor foi mostrando, encaminhando as coisas. Então eles pensavam assim: como ela vai ficar só sofrendo, né? Então, olha, se você quiser, eu vou mandar isso para você, eu vou te dar isso. Mas assim, continuar dando, ajudando, isso foi muito difícil para mim. Muito.
passei meses e anos que Deus sempre enviou socorro, é claro, né? Mas com muitas privacidades, né? Então só mesmo Deus nessas horas para nos ajudar. Mas Ele é um Pai de amor. E se o servimos com integridade, seja qual for a esfera, Ele mesmo será a nossa recompensa. Então nós temos que fazer a obra de Deus sabendo que a recompensa virá do Senhor. Missão é um chamado para qualquer um, para você, para mim, para qualquer um que se dispõe a fazer. Não sei aonde você está cumprindo o seu ID, seja em uma casa, em oração, em alguma nação esquecida da terra, faça isso para Ele. Cumpra o ID, sendo o melhor funcionamento que o seu chefe pode ter. Dentro da empresa que você está tendo, entre homens, mulheres, crianças, vamos tentando infiltrar o Evangelho de boas novas. Viva para a audiência de uma viva, e aquele que é chamado, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Que Ele seja conhecido por toda a terra. Essa é a visão missionária, né? Vivemos em uma audiência, né? Como tivéssemos ali atento a qualquer coisa e qualquer oportunidade. Estou cumprindo o chamado, né? Que o Mestre fez. Então, em Marcos 16:15. Sou uma voz da parte de Deus para as pessoas que me cercam. Sou uma voz dentro de uma sala de oração. E até mesmo sou a voz para você que está lendo as minhas mensagens. Isso foi mensagem que ficaram escritas. Porque Deus me dava, eu escrevia. Então, muitas pessoas cumprem uma missão de ficar escrevendo. Eu também já fiz muito isso. Eu só escrevia, Deus ia me dando e eu ia escrevendo. Então aqui em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nunca imaginava que eu realmente ia fazer missões nos confins da terra. Eu ia passar por outros processos, mas Deus me fez eu não passar rápido pelos outros processos e ir para os confins. Então eu cheguei aqui nos Açores, em uma ilha, e nessa ilha eu estou. E agora, no dia 11 de novembro, eu vou fazer 30 anos que eu estou aqui nos Açores. Então, esse é um relatozinho de experiência que eu estou dando, porque eu vou falar sobre o preparo para a missão. E essa é uma das experiências que eu estou falando, do grande desafio da igreja. A igreja tem um desafio, que é imposto por próprio Cristo, de alcançar o mundo. Ele fez o mundo, os céus e a terra, com todas as coisas, mas Ele deixou o homem para governar e cuidar da terra, cuidar de tudo, mas deixou as pessoas e as almas. Cada pessoa é uma alma, e a responsabilidade é da igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, cada um de nós. E o nosso objetivo é que o Evangelho seja pregado a todos os povos, de tribo, línguas e nações. Ele pode e quer resgatar pecadores de toda tribo, língua e povos e nações. Missão de evangelizar, o ID do Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19, não é uma opção, é uma ordem. Não é uma questão de querer, mas de obedecer. Nós somos um método de Deus para alcançar os perdidos. Para isso, Ele nos
nos dá as formas e as promessas de capacitação. Ele nos capacita. Ele delimitou o projeto missionário. A obra missionária é um projeto de Deus. Ele próprio Deus fez. E nós vimos isso através das experiências do apóstolo Paulo, na primeira, segunda e terceira viagem missionária, e também a viagem a Roma. Então, o projeto missionário ele começou em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para cumprir toda essa tarefa, temos que ler 3 coisas que eu vou citar agora. A primeira coisa que você deve ler, decorar, colocar na mente é: a primeira coisa, eu vou me preparar para a obra de Deus, eu preciso primeiro visão missionária do mundo perdido. Essa é a chave com a qual começamos a realizar o plano de Deus. A segunda, visão das necessidades do mundo. Esta é que domina o nosso coração, até que gere uma paixão real. Temos que provocar isso até que essa paixão seja gerada, que nos impulsiona a ir até os confins da terra. Sem ter uma paixão, nós não conseguimos chegar até os confins, desistimos pelo caminho. A terceira visão. A primeira visão é a visão do mundo perdido. A segunda é das necessidades do mundo. E a terceira visão missionária. Esta nos impulsiona a anunciar o Evangelho na certeza de que haverá frutos e serão colhidos. Eu estou à espera de colher fruto, pois os campos estão brancos para sempre. Para muitos, o campo esteve branco, colheram, já usufruíram os frutos. Para outros, ainda estamos plantando, regando, estamos discipulando, preparando para ver, regando até ver a terra, produzindo o que foi plantado, as árvores e os frutos. É o nosso investimento. Existe no mundo almas famintas e sedentas pelo pão e pela água da vida. Temos uma tarefa e precisamos cumpri-la. Precisamos vencer o desafio. A expansão do reino de Deus deve ser nossa prioridade número 1. Qual é a prioridade número 1 da igreja? Qual é o principal desafio da igreja? É ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ir por todo mundo e fazer discípulos a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí completa a obra. O Ides evangeliza, depois discipula, batiza, prepara. E depois vamos ver os frutos daquilo que foi evangelizado, discipulado, preparado. É isso que a gente às vezes leva tempo, mas não devemos perder a esperança. A esperança é aquela que tem que estar sempre. Então fica a pergunta: como nos envolver com missões? Nós estamos nos preparando para enfrentar outros lugares ou outras culturas, outros povos, enfrentar línguas diferentes. Nós estamos em preparo. Será que eu estou me preparando para ficar no mesmo local que eu estou? Pode ser. Será que estamos nos preparando para mudar de local e ir para outro? Pode ser. Não importa. Estamos preparando para fazer missões. Sustentando missionário. Eu posso estar preparando e exercendo a função de sustentar missionário. Muitas pessoas acham que o missionário ele é pobre, ele não pode ter nada, ele tem que passar fome, senão não é missionário. Então essa é uma visão errada, porque
não foi isso que Paulo ensinou. Porque Paulo, ele não passou fome, ele foi cuidado, ele tinha família que cuidava, e ele, onde ele passava, Deus cuidava dele. E muita gente diz que ele passava necessidade. Todos nós passamos momentos de necessidade. Às vezes vamos para um local, as coisas são diferentes, é difícil, mas isso não significa que isso é pobreza. Então nós temos que mudar de mentalidade para poder aceitar a obra missionária. Estamos em oração, lá em Efésios 6, 18 até o 20. A oração certamente é a parte mais importante da obra missionária. A igreja toda deve estar orando pela obra missionária, pelos missionários, para a expansão do Evangelho. Normalmente e espiritualmente, nós temos que ter uma mente tranquila, em ordem, para poder nós estarmos atentos a Deus nos usar. O Espírito Santo esteja trazendo algo novo para nós, conhecendo quem são os missionários. Então, eu posso fazer missionário trabalhando com estatística, vendo, olha, país tal, quantos missionários tem. Então nós vamos fazer agora aqui um levantamento. Podemos montar uma secretaria de missões para poder receber as informações, passar, divulgar e poder fazer levantamento de sustento, né? Poder promover algo, fazer campanha para arrecadar dinheiro para o sustento dos missionários. Isso é fazer missões. E com isso, financeiramente, nós podemos contribuir, como está em Filipenses, capítulo 4, de 10 a 20, né? Apenas uma oferta para descarregar a consciência, mas não é um compromisso. E penso que isso está ajudando muito, que já ajudou o missionário, e às vezes contam isso como, assim, até com soberba. Eu ajudo o missionário, teve um missionário aqui que teve aqui na nossa igreja e eu dei uma oferta. Eu já dei uma oferta, missionário. Não é isso sustentar missionário. Isso não é fazer missões. Isso é descarregar algo para a sua própria consciência. O missionário é aquele que vai manter-se no campo e também ter condições de ministrar. Não é só dizer, eu estou no campo missionário, mas lá ele está passando necessidade, precisa de ir, o médico não tem como ir, precisa do medicamento, precisa de tudo que é humano, sofre, sente dor, não pode viver do ar, como muita gente pensa que o missionário tem que viver do ar, não precisa de sustento, não precisa de dinheiro. Aí outros dizem que é responsabilidade da igreja, mas a igreja somos nós, nós é que somos as igrejas, nós é que fazemos as missões. Se eu não estou aí no campo missionário, eu tenho que ajudar alguém que está. Então nós é que temos que fazer. Então qual é a igreja que sustenta os missionários? Somos chamados para fazer a obra missionária. Se você é chamado para fazer missões, comece logo a orar e sustentar missionário, porque essa é a base para missões. Porque como é que eu vou fazer missões se eu não tenho sustentadores financeiro e de oração? Temos que ter o respaldo espiritual e financeiro. Então o ministério que não é só ir e depois eu vou desistir porque eu não posso ficar fazendo só a obra, como eu vejo muitos têm que trabalhar porque não tem uma base, não tem um sustento. Então nós temos que ver essas condições de como começar e se preparar para fazer missões, né? Temos que manter o missionário no campo. Também tem condições de ministrar. Eles precisam estar bem, se alimentar, bem alimentados. Muitas vezes os missionários no calor da batalha do campo contam com milagres, né? Conta às vezes com um milagre de pão de cada dia. Um dá um pão hoje, outro amanhã, às vezes um dia não tem, fica sem pão. Então isso não é fazer missões assim. A missão ela é feita como o apóstolo Paulo fazia mesmo. Deus o supria, mas não era porque ele era pobre, a família dele não era pobre, eles eram até empresários.
Ajuda os nossos irmãos missionários a experimentar o suprimento das suas necessidades. Você é um missionário porque você trabalha com o sustento dos missionários. Você é aquele que ajuda o missionário a se manter em condições de poder ministrar, de poder fazer a obra, de sair, de andar. Ele precisa estar tranquilo para dormir, não é preocupado com o que vai comer, que ele vai ter uma mente sadia, ótima para poder preparar uma mensagem, uma palavra. Então, tudo isso temos que levar em conta. Então, o suprimento das necessidades são por meio de contribuições. Quem somos os contribuintes, os que contribuem para a obra missionária? Eu toda a vida contribuí para a obra missionária, mesmo aqui nos Açores. Eu não tinha emprego, não tinha nada. Das coisinhas que eu fazia, eu tinha umas instituições que eu me filiei a elas, eu mandava oferta. Eu lembro que antigamente a gente mandava pelo correio, por vale postal. Quantas vezes eu mandei ofertas missionárias por vale postal. Hoje em dia as pessoas encontram dificuldade em se disser que se tiver uma forma fácil, quer dizer, uns é por MPWay, outros é por PIX, tem que ser uma coisa bem fácil para poder contribuir. Vocês têm que ficar se deslocando, ir atrás, tem que fazer alguma coisa, ou dar um valor e tem que pagar uma oferta. Não, tem que tirar desse valor, porque eu não vou dar mais, eu já disse que é só isso. Então tem pessoas que põem muita dificuldade em fazer uma transferência, uma coisa tão fácil. E eu estive falando com uma pessoa do Brasil, e ela disse assim: eu gostaria de contribuir com a obra missionária, como é que eu faço? É muito fácil. É o nome da pessoa, o local onde a pessoa vive, a cidade e o país, e o número do telefone para poder a pessoa ser comunicada sem precisar. Mas isso é tão fácil assim? É fácil, é só a pessoa querer. Só que tem que sair de casa, se deslocar e ir na agência lá para fazer a transferência. Isso para muita gente é muito incômodo. Precisamos de fazer. Porque se estamos fazendo isso, nós estamos investindo no reino de Deus. Fazer investimento é muito bom. Porque quem planta, come. Nós vamos investir e vamos juntando. Vamos fazer um milheiro. Naquele milheiro, todo dia, ou pelo menos uma semana, colocamos lá €1, €10, ou seja, reais, seja outra moeda, ou peso, não sei. Quando for no final do mês, tem alguma coisa. Muitas pessoas que eu conheci, eles faziam, eu creio que hoje ainda faz, apesar que mudou muita coisa depois do Covid, mas é assim, eles fazem juntar, ele vai juntando e depois ele diz: olha, agora isso aqui é para enviar. Quantos tem? Isso é para enviar. Mas isso é mensal. Ficar a vida toda e depois dizer: eu não andei porque não tinha. Quer dizer, a pessoa precisa de todo dia se alimentar e ter as suas despesas, né? Então nós temos que pensar nisso, né? Estar mantendo o missionário é uma obra missionária. Então, a nossa mensagem de hoje é de incentivo, né? O que você gostaria de fazer na obra missionária? Você gostaria de ser um mantenedor, um sustentador na área financeira, um sustentador de oração, de lembrar todo dia de colocar o seu joelho no chão e orar por aquela pessoa, por suprimento, para Deus abrir porta, para Deus dar a palavra, para Deus usar, para ter unção? Ou não, eu vou ficar dando sim o meu respaldo, contribuindo juntamente com outras pessoas, e quando essas pessoas mandam alguma arrecadação, eu faço junto. Eu estou aqui, mas eu também estou orando. Então você está contribuindo com a missão. Escolha qual dos que é mais sacrifício para poder fazer para Deus, né? Porque tudo que nós fazemos é com sacrifício, mas o maior sacrifício Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Esse sim
preço bem alto, né? Ele pagou lá na cruz, né? Então é isso. Hoje eu preparei para hoje umas músicas que falam sobre missões. E uma delas fala sobre exatamente sobre o preparo, e a outra fala sobre a finalização do nosso plano sobre missões. E a primeira música que eu quero ouvir, ela fala exatamente sobre o desejo que nós temos de fazer missão. A missão que está dentro de nós. Quando nós estamos apaixonados por Deus, a gente quer fazer missões. Então é exatamente isso que vai transmitir essas músicas. Eu creio que vamos poder ouvir todas elas seguidamente, para depois orarmos e encerrarmos o nosso programa de hoje. Depois que Jesus subiu para o céu, algo importante tinha que acontecer. Para os discípulos medrosos terem muita coragem, para levarem a todo mundo essa incrível mensagem. Estavam ali, todos juntos reunidos, quando sobre eles veio o Espírito, como fogo enchendo de poder para pregar em cada língua, cada povo a Cristo anunciar. E eu também quero poder para um missionário ser, contar pra todo mundo quem tá perto ou no Japão, que o amor de Cristo é que traz a salvação. E eu também quero poder para um missionário ser, contar pra todo mundo quem tá perto ou no Japão, que o amor de Cristo é que traz a salvação. Com vocês, a pequena grande missionária Aninha. Estavam ali, todos juntos reunidos, quando sobre eles veio o Espírito, como fogo enchendo de poder para pregar em cada língua, cada povo a Cristo anunciar. E eu também quero poder para um missionário ser, contar pra todo mundo quem tá perto ou no Japão, que o amor de Cristo é que traz a salvação. E eu também quero poder para um missionário ser, contar pra todo mundo quem tá perto ou no Japão, que o amor de Cristo é que traz a salvação. Vamos juntos nessa missão, unidos pra levar Jesus a cada coração. Eu também quero poder para um missionário ser, contar pra todo mundo quem tá perto no Japão, que o amor de Cristo é que traz a salvação. E eu também quero poder para um missionário ser, contar pra todo mundo quem tá perto no Japão, que o amor de Cristo é que traz a salvação.
João capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de